Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar o método Mind Detox, 7 semanas para emagrecer, mudar o pensamento e o estilo de vida. Eu sou Liliane Opperman, nutróloga, coach e idealizadora do método Mind Detox. As pessoas no geral têm muita dificuldade para emagrecer, mas é por um motivo muito simples, só que sozinha fica bastante difícil. A maioria das pessoas sabe o que precisa fazer, comer, sabe que se exercitar mais, isso vai fazer bem para a vida delas, sabe que controlar o estresse é um dos caminhos para o emagrecimento. No entanto, por que elas não fazem? Na verdade, elas não fazem porque se elas não entendem aonde exatamente que elas vão chegar com isso, nada acontece. E na verdade, se elas não sabem exatamente como, também nada acontece. Agora, eu posso lhe afirmar que qualquer pessoa é capaz de mudar o estilo de vida e emagrecer, se ela souber exatamente o que o emagrecimento vai lhe trazer. Porque as pessoas, elas não querem o emagrecimento, elas querem o que vem através do emagrecimento. Claro que, tirando os aspectos hormonais, patológicos, que representam menos de 15% dos casos de obesidade, qualquer pessoa é capaz de emagrecer e se manter. Mas se elas tiverem um plano de ação para perder e também um plano de ação para manter, exatamente isso, um plano de ação que ela vai colocar em prática e que vai ajudar a chegar no objetivo de perder peso, de ser saudável, e um outro plano de ação contínuo para depois manter o peso. Agora eu vou contar uma coisa para você. Eu percebi ao longo desses 15 anos trabalhando com emagrecimento que muitas pacientes emagreciam, viravam verdadeiros cases de sucesso, indicavam outras pacientes, mas tinha uma parcela de pacientes que conseguiam sim emagrecer, só que passava um tempo e elas voltavam me procurar porque tinham engordado de novo e tal, e aquilo ia me intrigando, eu ia ficando incomodada. Então eu resolvi tentar estudar a fundo o que estava acontecendo com essas que de verdade conseguiam emagrecer e conseguiam se manter. O que essas pessoas tinham de diferente? Será que era o metabolismo? Será que era alguma coisa hormonal? E por que outras que emagreciam voltavam a engordar? Sabe o que eu descobri? Que mais de 90% dos casos, a diferença era a seguinte: elas tinham foco, elas tinham uma meta, elas tinham um claro entendimento do que o processo de emagrecimento trazia para elas, mesmo que inconscientemente. Até eu, que um dia já emagreci, percebi que inconscientemente eu também fazia isso. Para você ter uma ideia, na primeira gravidez, aos 22 anos de idade, eu ganhei 10 quilos. E nas últimas duas, que fazem 5 e 6 anos, respectivamente, eu engordei 15 quilos e pouco, quase 16 em cada uma delas. Aliás, falando um pouco da minha vida, eu queria trazer para vocês o seguinte: como que a nutrologia entrou na minha vida? Eu vou dizer que quando eu era criança, e isso eu conto bastante no livro, eu vivi o que eles chamam hoje de bullying. Na época não se falavam de bullying. Eu era uma menina mais gordinha, principalmente naquela fase mais tardia, próxima da adolescência, e para piorar, eu tinha uma irmã magrela. Ou seja, a menina gordinha perto de uma irmã magrela virava o quê? Obesa. Então eu sofri muito com isso. Na verdade, a minha missão mesmo, como uma médica do estilo de vida, não veio da infância, mas veio do seguinte fato. Meu esposo, aos 30 anos de idade, na época a gente morava em Minas, a minha primeira filha tinha 2 anos de idade, eu já estava no segundo ano ali de pós-formada, trabalhando já com o programa Saúde da Família, e ele teve uma doença chamada artrite reumatoide, considerada pela medicina uma doença crônica, ou seja, a pessoa não morre disso, mas morre com isso. Mas não foi bem essa doença que fez o mal, que fez a dor que eu e meu esposo passamos, mas a forma como ele foi tratado. Porque o médico, na verdade nós médicos, a gente tem muito essa formação, e eu falo por mim mesma, porque eu também já pensei em como a gente é treinado para tratar doenças e não de pessoas. Então o médico falou para ele: você tem uma doença que aos poucos vai te deformar, é uma doença incapacitante. Começou a mostrar aquele monte de foto na internet, ainda falou assim: aproveita que você está novo, faz um bom pé de meia, ainda bem que a sua esposa é médica, porque logo você vai aposentar. E foi trazendo aquele túnel sem fundo, sem fim. E eu virei pro meu esposo e falei: não pode ser. Claro que teve alguns dias de bastante tristeza,
abalou o casamento, abalou ele como um ser jovem ali no auge dos seus 30 anos. E eu comecei a buscar medicina do estilo de vida, medicina funcional, nutrologia, como que um estilo de vida, se a medicina estava tão limitada no tratamento, que outras coisas do estilo de vida poderiam ajudar ele. E lá em Minas eu descobri alguns cursos em São Paulo, eu falei, Ed, vamos para São Paulo. Vamos para São Paulo que eu quero estudar bioquímica, eu quero entender a imunidade, eu quero entender doença autoimune. Comecei a ter contato com os artigos internacionais que falavam muito da importância dos alimentos e eu fiz 5 pós-graduações. Só que não foram ao longo desses 5 anos que ele se tratou. No primeiro ano, ele já tinha tomado a decisão de deixar os medicamentos. Ele tomava 3 medicamentos. E com todas as mudanças, ele ficou muito bem. Uma pessoa jovem, que fazia jiu-jitsu, que tinha uma vida normal, depois nós tivemos mais 2 filhas, tivemos uma vida fantástica, saudável. Mas sabe o que ele tinha? O registro da dor. Ele teve o registro da doença, daquele dia triste do diagnóstico, onde ele se viu chegando num fim do túnel, num fim da vida, atrofiado. E esse registro é o que fez e faz com que ele muitas vezes, quando se percebe distanciando de um modo de vida saudável, comendo uma tranqueira, uma porcaria ou deixando de exercitar, ele lembra do que ele não quer para a vida dele e ele retoma o foco. E é isso também que faz parte da individualidade dessas pacientes que emagrecem e nunca mais engordam, porque elas têm esse registro da dor, do que elas já foram, do que elas não querem mais, da autoestima baixa. E isso mantém acesa a chama do modo de vida saudável, mesmo que você já tenha emagrecido. É essa a diferença. Eu descobri que a cabeça de magro é uma cabeça que sabe muito bem o que quer, mas sabe também o que não quer. E estudando um pouco sobre a neurociência do comportamento, eu descobri que a nossa mente, ela faz com que a gente recorra à comida. Há momentos de estresse, há momentos de rejeição, há momentos de aflição, de ansiedade, mas também faz com que nós procuremos comida quando estamos felizes, com momentos de celebração, de comemoração. E esse entendimento da mente é o caminho para que nós nos mantenhamos focados no objetivo não só de perder peso, mas também de manter. Se você parar para pensar e lembrar daquela noite que você acordou ansiosa e que foi ali atrás de um doce, aquilo poderia ter sido evitado ou também substituído por um outro tipo de atitude que faria sim com que essa ansiedade ficasse mais tranquila e você de fato resolvesse o seu problema. Porque sabe o que é pior quando a gente vai para um doce ou para uma comida quando está ansiosa ou com algum problema? É que a gente não resolve o problema. Ir para a comida nos faz postergar a resolução verdadeira do problema. E sabe o que a gente faz? A gente arranja mais um problema, que é o quê? Que é o excesso de peso. Agora, imagina a situação. Você entendendo a sua mente, dona da sua mente, das suas emoções, dona dos seus atos, das suas decisões, do seu peso, do seu estômago. Eu não deveria estar aqui falando como se isso fosse assim algo encantador, porque isso nada mais é do que a verdade. Nós somos donas da nossa vida, do nosso peso, só que a gente não se sente dona. E quando a gente assume essas rédeas para a nossa vida, a gente passa a ter uma vida saudável, dona das nossas decisões, ao lado das pessoas que a gente ama, fazendo exercício porque a gente escolhe fazer, fazendo uma alimentação saudável porque a gente escolhe fazer. E isso nada mais é do que um direito nosso. A vida é muito simples, a gente que complica e a gente acha que a resolução está em coisas extremamente complicadas e difíceis, mas a solução está muito simples. Falando em simplicidade, eu vou contar aqui para você uma técnica que eu utilizo nos meus processos de coaching para emagrecimento. Fica comigo. E atenção, futuras ex-gordinhas, é com muito orgulho que eu lhes apresento a escala da fome. Então, para quem não conhece, a escala da fome é uma ferramenta derivada do mindfulness, atenção plena, estar presente, conectar com o nosso corpo. Esse é o caminho para a solução de uma série de problemas, desde estresse ao excesso de peso. A escala da fome, ela traz essa percepção do nosso organismo. Quer ver um exemplo? Se você está naquele momento que acabou de comer, já tem mais ou menos 1 hora, então você não está com fome, não está pensando em comida. Esse é o momento que você está na nota 5 da escala da fome, que significa satisfeito, sem fome e sem pensar em comida.
O nível 4 é quando já passou ali umas 2, 3 horas, você já começa a sentir uma fome, mas ainda está ali tranquilo. E o nível 3 é quando o estômago já começa a fazer aqueles barulhinhos, já passou ali umas 3 horas e meia, 4 horas, e o ideal é que a pessoa coma no nível 4 ou no nível 3. Só que aí, como está muito confortável, elas têm outras coisas para fazer e não se percebem. E aí o que acontece? A fome vai para o nível 2. A pessoa já está irritada, sem energia, e tem gente que consegue postergar a comida nesse ponto. E indo para o ponto 1, que é aquela sensação de fraqueza, de tontura, já passou do grau de irritação. E quando a pessoa come nesses 2 estágios, elas comem em excesso, elas comem rápido e mais, elas perdem a seletividade do que comer e acabam comendo o que vem pela frente, o que é mais calórico, o que é mais rápido, porque o nosso corpo já ativou o mecanismo de sobrevivência. E aí, quando a gente come nesses estágios, a gente também erra na saciedade, que é o que eu vou falar agora. Nível 6, você está ligeiramente satisfeito, mas muitas vezes ainda tem espaço no estômago, a comida está gostosa, o papo está muito bom e as pessoas continuam comendo e vão para o nível 7, que é o quê? Ligeiramente desconfortável. Mas como é ligeiramente desconfortável e o gosto da comida somado à ansiedade está muito maior do que esse leve desconforto, a pessoa começa a continuar a comer e vai para o cheio. O ideal é quando você para de comer quando está no nível 6 ou no nível 7, ou no mais estourando o nível 8, cheio. Só que tem pessoas que chegam aí para o 9, muito desconfortável, dor do estômago, mas a ansiedade de continuar comendo é maior do que essa dor. E ela vai para o 10, tão cheio, sentindo mal. Pessoas compulsivas às vezes param de comer quando já chegam a ter náuseas, ânsia de vômito ou até mesmo já com vômitos e elas param de comer. Então essa escala, ela traz essa percepção e é uma ferramenta muito poderosa. E como essa ferramenta, outras eu também destrinchei de uma forma bastante intensa no método que eu vou mostrar para vocês agora. Mind Detox, 7 semanas para emagrecer, mudar o pensamento e o estilo de vida. Na primeira semana, nós vamos mapear todo o estado atual, o seu peso, como você se sente hoje, quais são os números que compõem a sua vida, números que são desde a frequência de exercícios na semana, a frequências da comida ao longo do dia, as frequências de estresse, de ansiedade, vamos mapear e entender. Porque se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que saber exatamente aonde a gente está para poder ir para qualquer outro lugar. Na segunda semana, nós vamos entender todos os sabotadores, todas as dificuldades, o que de fato nos dificulta no nosso estilo de vida, de fazer o exercício, de matricular na academia e de comparecer. E a gente vai entender que todos esses fantasmas, eles existem, eles estão a todo tempo ali. Na verdade, eu digo que tem muito mais razões para que a gente se desestimule de continuar no nosso progresso do que de fato nos estimulando. Mas quando a gente toma consciência disso, nós mesmas passamos a ser as nossas automotivadoras, que acontece o quê? Na semana 3. Na semana 3, nós vamos entender que para cada dificuldade, para cada sabotador, nós temos uma solução. Nós temos um plano de ação, nós temos ferramentas poderosas que não vão permitir que a gente desista por qualquer motivo. Na semana 4, nós vamos trabalhar a nossa autoestima e a motivação, o porquê, o propósito, o porquê que eu mereço ser uma pessoa mais saudável, o porquê que eu mereço ser uma pessoa mais plena, porquê que eu posso ser bonita e porquê beleza não é simplesmente ser fútil. Na verdade, beleza reflete aquilo que está acontecendo na nossa saúde e a gente tem sim o direito de ser saudável, de ser bonita, de se achar, porque se nós não nos gostarmos, ninguém vai gostar. E se não existir esse amor e esse propósito, qualquer ação, por mais simples que seja, a gente vai falhar. Na quinta semana, nós vamos ter ferramentas poderosas que vão direcionar a gente para um futuro próspero. A gente vai entender todos os ganhos de ser saudável, porque se eu tenho um caminho onde eu tenho que fazer escolha e abrir mão de outra, e às vezes essa outra é difícil de a gente abrir mão, é difícil abrir mão do doce, da preguiça e da zona de conforto.
Então, o aonde eu vou chegar e o que eu vou ganhar tem que estar tudo muito claro. Isso acontece na quinta semana. Na sexta semana, outras ferramentas de coaching, de auto-coaching, de mindfulness, de mindful eating, entender que diferente de dieta é um estilo de vida onde existem escolhas, não tem privações, são escolhas que nós fazemos, nós trabalhamos a nossa autorresponsabilidade para na sétima semana perceber que é possível pegar todas essas ferramentas, todos esses aprendizados e levar para qualquer área da nossa vida. Então, eu resolvi gravar todas essas ferramentas, todo esse programa, com passo a passo, com detalhes, as 7 semanas e transformar num curso online, onde agora eu faço o convite. Conheça então, com muito orgulho, o programa Mind Detox. É só clicar no botão abaixo e saber mais informações.